Salve, rapaziada, que assistem meu canal, tudo bom com vocês? Mais um videozão pra vocês aí no canal aí. Quem tá gostando dos vídeos aí, curte, compartilha, divulga aí pra poder ter mais vídeos no canal aí, pra poder dar uma força também pro canal, né? E hoje, família, eu vou falar de 5 empregos que na minha opinião, foi uma péssima escolha na minha vida. Só que como foi uma trajetória de vida, a gente também não sabe, não tem como optar, não tem como escolher, então às vezes é opção. Beleza? Vamos pro primeiro. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu arrumei emprego no primeiro trampo, que foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Logo quando eu mudei para Vitória, eu morava no interior, me mudei com 16 anos, fui para Vitória e foi o primeiro trampo de carteira assinada. Mas antes disso aí, tem um trampo também que eu trabalhei que, cara, eu não gostava, eu praticamente odiava, cara. Por quê? Eu nunca gostei de acordar cedo. Então esse foi um dos pontos mais negativos assim na minha percepção sobre questão de trabalho. Por quê? Eu comecei a trabalhar, vamos falar desse trampo também, porque ele não foi carteira assinada, mas eu acho que ele também tem que entrar, porque logo em seguida eu arrumei outro que não foi tão bom, e aí eu vou explicar mais ou menos pra vocês. Esse trampo, na verdade, quando eu me mudei pra Vitória, meu irmão, ele arrumou, eu trabalhava de ajudante de pedreiro, que não era tão ruim, mas também não precisava acordar tão cedo, né? Igual padaria. E o desgaste, parece que você trabalha em padaria é muito maior, porque você sempre tá cansado, porque você acorda muito cedo, dorme pouco, parece que a noite, tipo assim, a noite é muito pouca para você descansar. Então, de ajudante de pedreiro, eu nunca não era tão ruim, mas não era tão bom, porque querendo ou não, você tinha que pegar pesado e tal. Mas aí foi numa padaria do meu irmão, do amigo do meu irmão que eu trabalhei. Foi o primeiro emprego, cara. Eu tinha 16 anos. E, cara, eu odiava aquele emprego. Por quê? Acordava muito cedo. E, tipo assim, a partir do momento que eu tava ali, o dono da padaria começou a me dar responsabilidades e tal. Eu comecei a abrir a padaria depois de um tempo. Eu lembro que eu abri a padaria, acho que tinha vez que eu acordava 3 horas da manhã, cara. Tinha que estar lá, acordar 3 horas da manhã, às vezes eu perdi horário, vixe, era muito complicado. Então, tipo assim, eu não gostava. Às vezes eu ficava olhando o pessoal indo trabalhar 7, 8 horas, eu olhava assim e falei, poxa vida, esse trampo eu podia estar num trampozinho aí, decidir trabalhar esse horário de 8 horas. Eu lembro como se fosse hoje. Acordando umas 7 para poder trabalhar 8 e tal. Mas assim, se me perguntar pra mim assim, ah, cara, o que você acha de emprego? Eu não gosto de emprego nenhum, eu vou ser sincero. Trabalhar pra mim é uma coisa que é um sacrifício. É uma obrigação que eu tenho que trabalhar porque eu tenho que ter dinheiro, porque eu tenho que pagar minhas contas, porque eu tenho que viver. Já parou pra pensar nisso? A gente é obrigado a fazer algo que a gente não gosta às vezes. E não vem essa história, não, a pessoa falar comigo, ah, não, porque você trabalha, você gosta, é amor. Não existe amor. O amor só vai até um certo ponto. No ponto quando o seu emprego não começa a pagar mais as suas contas, quando não pagar mais as suas obrigações, quando você já ficar com a cabeça longe, porque tem que pagar isso. Então, independente, é bom você gostar de uma coisa? É bom. É bom você gostar? É ótimo. É bom você gostar, você amar, mas o dinheiro tem que vir. Você ama mais quando o dinheiro é maior, quando a quantidade é maior, quando ele está sendo bem usado, aí você fica mais feliz. Mas ninguém fala, não, porque eu gosto um pouquinho aqui, eu tô fazendo por amor. Para, mentira. Ninguém faz nada por amor, a gente faz por dinheiro, é verdade. A gente faz por dinheiro, depois, consequência. Na verdade, só é por amor quando você tem um negócio próprio. Quando é trabalhando para carteira assinada, não existe negócio de trabalhar por amor, não. Quando é carteira assinada, você trabalha, quando você é empreendedor, você trabalha, primeiro você bota o amor de algo. Por exemplo, eu gosto muito de mexer com o carro, eu gosto disso, eu acho que, pô, eu gosto muito de carro, eu amo carro, vou montar uma loja de carro. Aí, tipo assim, é uma coisa que, isso é amor, porque você faz porque, pô, você gosta e depois você pensa sempre no retorno, beleza? Eu trabalhei nessa padaria durante, eu acho que foi poucos meses, durante 4, 5 meses, eu não sei, eu não lembro. E eu era de menor e eu ficava muito triste porque acordava muito cedo. Eu ia pra padaria, começava a fazer. Eu lembro que a primeira coisa que eu tinha que fazer era fazer pão de queijo, depois eu tinha que cortar os pães, depois eu tinha que assar, fazer café. Tipo, era uma correria muito grande. Então, é um emprego que eu não recomendo pra ninguém. Padaria é um ramo muito complicado. Eu não gostei, eu não indico, entendeu? Mas não vou falar que eu não queria trabalhar porque ninguém sabe o dia de amanhã. Se precisar, eu vou. Se precisar, eu vou ter capina até um lote. Beleza? Esse foi o primeiro trampo. O segundo trampo é um trampo praticamente quase parecido. Foi um amigo meu que indicou.
E eu comecei a trabalhar lá, foi uma fábrica de pães. Que eu lembro que era um pouquinho longe, às vezes eu tinha que ir, eu às vezes ia de bike e ia de ônibus. Só que o que acontece? Foi um trampo que me deixou um pouco frustrado. Por quê? Eu lembro que eu trabalhava de 2 às 10 lá. Era bom, entre aspas. Eu tinha muito, quando eu era mais novo, eu tinha muito medo de ser mandado embora em emprego. Hoje em dia a gente não se prende mais a essas coisas, porque sabe que emprego tem uns montes, cara. Você pode procurar, saiu de outro, você procura outro, e assim vida, e assim a vida segue. Eu lembro que esse trampo aí, um amigo meu falou, tinha um rapaz lá que tava preso na época, ele ia voltar ao encarregado, e só foi o cara voltar, aconteceu tudo isso. Eu discuti com ele, deu uma discussão, e no final das contas, é um trampo que eu tive uma pouca passagem de mais ou menos de 4, 5 meses, não gostei muito por causa disso, e eu fui mandado embora por causa disso, certo? Não, esse é o segundo. O terceiro, mano, foi um trampo que eu odiei. Eu lembro que eu tava desempregado, um conhecido meu falou, pô, mano, a gente tá precisando dessa empresa e tá precisando de ajudante. Eu lembro que era ajudante para poda, tá ligado? Na verdade, ajudante de caminhão, numa empresa que prestava serviço para EDP, para Excelsa, na verdade, antiga Excelsa, porque hoje é EDP. E eu lembro que era uma prestadora de serviço, e nessa prestadora de serviço já tinha morrido um conhecido de infância meu e conhecido tipo assim, do meu irmão e tal. A gente se conhecia no mesmo lugar onde a gente veio, a gente conhecia o cara. Ele já tinha falecido por causa de que ele foi subir num poste, lá aconteceu um acidente e ele já tinha acontecido socorrido. E essa empresa parece que já tinha muito isso de acontecer acidente. E aí eu fui trabalhar nela e aí o que aconteceu? Cara, eu lembro que era uma empresa que a gente tinha, como ela prestava serviço como ela prestava serviço para Petrobras, não, para a EDP, ela instalava postes, ela toda a parte de linhas de poste, de instalar poste, arrancar esses fios que a gente vê na rua, tudo ela fazia. Podagem, entendeu? Por exemplo, tem que tem árvores em tal lugar e aí a empresa tinha que tirar por causa das fiações, aí a gente ia lá e podava. Cara, eu lembro que eu fiquei trabalhando nessa empresa mais ou menos, eu acho que foi uns 6 meses. E eu lembro que, rapaz, eu odiava trabalhar lá, cara, porque eu não sei se era novo, não sei porque que a gente é imaturo, as coisas, mas eu odeio pegar peso, cara, eu não gosto de trabalhar em emprego que tem que ficar pegando peso. Eu consigo ficar em pé 12 horas, entendeu? Mas pegar peso não é comigo, meu parceiro. Eu não gosto de pegar peso, entendeu? E ficar no sol, e às vezes é algo que, tipo assim, que eu fico contando as horas pra ir embora. Não, eu gosto de trabalhar e as horas vai passando, cara, entendeu? Não gosto de ficar contando tempo, porque é ruim você ficar contando tempo. E aí eu lembro que, como se fosse hoje, essa empresa, quando eu chegava de manhã para chegar no galpão, às vezes tinha... Porque antes de ir da poda, eu fiquei um tempo com os caras, né, instalando, que era linha viva e tinha linha morta. Linha viva eram os caras que mexem com linha ligada e tal, trocam fios e tal, tudo com rede ligada. E tinha a linha morta, que eram os caras que desligavam as redes para poder fazer troca de fio e arrancava os postes. E o que acontece? Eu lembro que um dia eu cheguei, cara, e eu sabia e tinha a numeração do meu caminhão. Cara, eu lembro que nesse dia tinha 4 postes em cima do caminhão, mano. Eu falei, rapaz, hoje vai ser foda, mano. E nós fomos pra um bairro lá que tinha que tirar mais não sei quantos postes lá e botar não sei quantas fiação. Aí, e detalhe, a gente pra fazer o buraco do poste, se eu não me engano, acho que é 3,5 metros, 1,5 metro, não sei, que eu não lembro, pra botar um poste, né? Eu lembro que tinha um cara trabalhando comigo lá, um negão, cara. Pai, ele jogava a cava dele lá embaixo, puxava, e eu jogava 2 vezes, ele jogava 6, mano, 6, e o suor escorrendo, ele, rapaz, isso aqui é de boa, eu falei, rapaz, e eu suado, mano, eu olhava assim, falei, meu Deus do céu, e os caras tudo rindo, tem gente, por isso que eu falo, tem profissões que os caras não, é muito de boa, pô, os caras pegam sol, os caras não tá nem aí, é super tranquilo. Agora, eu olhei assim e falei, cara, isso não é pra mim, mano, só sei que eu saí desse trampo, eu fiquei nesse trampo, pouco tempo, depois eu me dei um jeito de eu sair fora. Aí beleza, aí desse dia aí eu fui pra casa e tal. E lá era um tipo de empresa que eles trabalhavam domingo, cara, trabalhava final de semana. Isso me deixava muito puto, tá ligado? Nossa, muito ruim, cara. Aí eu ficava triste com isso, porque, pô, trabalhar final de semana, isso não dá, bicho. Tinha que ser segunda a sexta. Mas beleza. Aí um belo dia eles me mudaram, fui pra poda. Fiquei na poda com os caras lá, na poda era de boa, os caras, pô, era só cortar, os caras arrancavam os negócios, tinha que só picar os galhos e jogar em cima, só isso. E varrer. Era tudo super tranquilo. Só que aí depois os caras me tiraram da porta, porque a porta acabou, aí os caras
me jogaram pra... Eu lembro que eles me jogaram pra... Me jogaram pra ler a viva e tirou a morta. Aí um belo dia os caras foram instalar a poste na frente da empresa. Eu falei, ah não, foi pedir conta. Aí não deu pra mim ali, foi estupim, porque eu não tinha nem como dar uma morcegada, não podia fazer nada. Peguei e saí. Esse é o terceiro trampo. O quarto, cara, foi uma empresa que eu trabalhei de carga e descarga. Mano, trampo ruim. Os caras não pagavam nada. Não era pra sair dessa empresa, os caras ameaçou nós, filho. Nós tínhamos que pedir conta. Porque os caras, não sei que porra que os caras eram lá, se esses caras eram traficante, era polícia, o que era. Que no final das contas, a gente entrou nesse trampo aí, mano. Fiquei acho que eu fiquei nem um mês, nem 2 meses. A gente trabalhava prestando serviço pra empresa, descarregava, os caras não davam café, não davam nada. Só que no final das contas deu um pouquinho de trabalho, mas graças a Deus eu saí. Eu não gosto nem de ficar muito falando desse assunto, não, porque foi muito traumatizante, tá ligado? E o quinto trampo, mano, eu não me lembro muito como que foi, cara. Ah, eu trabalhei em restaurante. Só que acontece, eu trabalhei numa franquia de restaurante, que essa franquia, ela é muito conhecida no Brasil e tal. E eu trabalhava lá, só que acontece, foi ruim e foi bom. Porque, na verdade, ela era uma empresa que eu não ganhava bem, trabalhei muito tempo lá. Trabalhei muito tempo não, trabalhei eu acho que foi um ano, trabalhei 9 meses, 9 meses a um ano. Só que aí, cara, o que acontece? Eu tive que sair do emprego por causa de desilusão amorosa. Eu tive que sair porque eu conheci uma pessoa, fui mudar de cidade, acabei indo e depois não deu muito certo, depois eu voltei nessa empresa. Mas não pagava bem, mas era mais ou menos. Então, rapaziada, esses foram, assim, profissões aí. 5 empregos que eu trabalhei que eu não gostei. Mas, assim, trampo, cara. A gente que trabalha como CLT, a gente passa por tanta coisa, né, mano? A gente, tipo assim, é humilhado durante... A gente é humilhado, escuta às vezes as coisas. Não é nem questão de pessoas do trabalho, porque hoje a lei tá tão dura com as pessoas que tá com você e tal, que todo mundo te respeita. Mas é mais que um cliente, né, velho? Às vezes você vai falar uma coisa que as pessoas estão muito mal-humoradas, vai falar uma coisa que você não gosta, tipo assim, te critica e tal. Mas assim, eu penso muito assim, eu falo, cara, às vezes igual eu trabalho no comércio, né? Às vezes eu vou atender uma pessoa, a pessoa tão mal-humorada, cara, às vezes a pessoa não tá no bom dia, aí desconta tudo na gente, desconta nas pessoas, por exemplo. Igual uma pessoa que trabalha de atendente, o cara que é frentista, o cara que, por exemplo, ele é atendente de uma loja, ou ele é segurança, que trabalha com pessoas, cara, é muito complicado, porque hoje em dia o ser humano, rapaz, o ser humano tá muito perdido mesmo, porque a gente não sabe, né, mano? Parece que falta amor. Às vezes tem pessoas que são muito gente boas, pessoas que são amor de pessoas com pessoas que estão trabalhando, mas tem outros também, cara. E vice-versa também. Às vezes tem pessoas que estão trabalhando ali que não sei pra trabalhar naquilo, né? Até vezes trata o cliente mal, entendeu? Mas é isso, família. Eu vou deixar mais um vídeozão pra vocês aí pesado. Quem gostou, compartilha, segue, compartilha, curte e divulga aí pra nós. Tamo junto. Valeu!